Bom dia, queridos irmãos. Que Deus dê a você um sábado abençoado. Você sabe que o estudo da lição é mais uma aula do que uma pregação. Então não existe tanta homilética, mas mais didática, né? E nós vamos aqui recapitular um dos temas tristes que se desdobrou 15 séculos depois no dilúvio. Caim e o seu triste legado. Pegue a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos ler do verso 1 até o verso 16. Só uma leitura superficial já nos dá uma ideia das lições. Gênesis 4. Vamos orar? Senhor, mais uma vez, ao abrirmos a Tua palavra, que o Espírito de Deus nos ensine lições, que possamos aprender, mesmo por dessemelhança humana, como Deus trata o indigno, oferecendo-lhe sempre oportunidade de salvação. Nos abençoa, nos ilumina em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando você lê narrativas bíblicas, você deve se perguntar: o que essa narrativa bíblica, o que essa história bíblica tem a ver com a minha história? Porque as histórias que estão na Bíblia, elas têm um propósito. Não apenas mostrar a conduta humana, mas o trato de Deus, a maneira de Deus se relacionar com o ser humano. Como Deus tratou Caim, como Deus tratou Abel, o sofrimento dos pais, terrível sofrimento dos pais por causa dos filhos. Então você começa a pensar, você que é pai e mãe, vê um filho sofrer, a ponto, logicamente, de haver aí o primeiro assassinato. Então essas narrativas, a gente deve ler, estudar, aprofundar, ver o pano de fundo, porque quando você lê o texto bíblico, irmãos, você tem a história colocada, mas você tem que ir um pouco mais fundo, cavar um pouco mais fundo, examinar qual era o contexto. Logicamente que vamos fazer um resumo de 20 minutos de um tema que você pode explorar. E basicamente nas narrativas bíblicas você aprende por semelhança, por exemplo, positivo, ou por dessemelhança. Por exemplo, negativo. O que fazer e o que não fazer. Onde erraram, onde acertaram. E o que eu posso aprender com essas semelhanças e com as dessemelhanças. Verso 1 diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. O nome já tem um grande significado, nós vamos estudar. E disse: adquiri um varão, o próprio Deus. Ok? No original hebraico é: adquiri um varão, o próprio Senhor. Nós vamos ver isso. Depois da desilusão, que não era o Senhor, deu à luz a seu irmão, Rebel. Rebel significa vazio, sopro, vaidade, decepção. Seu irmão. Todavia Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. A escolha das profissões tem muitas lições a nos ensinar. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, porém, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Duas ofertas distintas, vamos aprender. Deus se agradou da oferta de Abel, mas da oferta de Caim não se agradou. Por quê? Nós vamos ver isso. Irou-se sobremaneira Caim contra Deus e contra o seu irmão, e ficou com o semblante irado, irascível, descaiu-lhe o semblante. Então disse Deus procura, irmãos, aí vem a iniciativa divina, Deus procura o pecador sempre.
Chama-se graça preveniente, graça prévia. Deus procura Caim e diz assim: por que você está irado? Irmãos, a ira, nós podemos estudar muito sobre ira. A ira é um atributo humano natural, e ela pode ser justa ou injusta. Deus também fica irado. Se você ficar irado por uma coisa que não tem a ver com o seu egoísmo, mas com um mal feito ao outro, um ato injusto, você fica indignado, irado, chateado. É uma ira justificada. Especialmente se você fica irado quando as coisas sagradas separadas, a palavra santo é separado para uso sagrado, quando uma coisa é separada para uso sagrado e você fica irado, quando aquilo é agredido, essa ira é justificada. Vamos dar um exemplo. Você está passando em frente à igreja, você vê alguém com uma marreta arrombando a porta para roubar alguma coisa aqui dentro. Você vai chegar, a pessoa vai dizer assim: pega minha face aqui e bate aqui também. Você vai ficar irado. Ontem nós vínhamos para Americana, minha esposa está pregando no Santa Isabel, um bêbado fechou o carro, eu não percebi que ele estava bêbado, eu segurei, deixei ele ir, e o camarada começou a cambalear. Só que era uma mão dupla. E ele foi para cima dos carros, e os carros iam para a vala, e ele ia para a vala, e eu falei: está bêbado. Na hora, o que você faz? Uma pessoa colocando em risco, não estava em alta velocidade, uma média de 80 por hora, numa avenida em Hortolândia. O que você faz? Você liga para o 90 e diz assim: tem um bêbado, um alcoólatra que vai matar alguém. Não que eu fiquei irado, mas eu reagi junto com a minha esposa e a minha filha. Nome da avenida, nós não sabíamos, procuramos o nome, achamos o nome, não sabemos o número, ele está aqui não tem quilometragem, ele está entre a Honda e o supermercado Pague Menos. E ele está com o carro praticamente atravessado no meio da avenida. Eu tinha compromisso, vim embora, todo mundo parou, não sei o que aconteceu. A atitude do cristão é essa. Então você tem que agir e reagir às coisas erradas. E muitas vezes você fica irado. Eu tive que enfrentar na minha última igreja uma tentativa de violência física a uma pessoa na área do templo. Um homem tentou violentar uma garota. O que o pastor faz? O pastor fica muito louco. Chamamos o sujeito, combinado com a polícia, tentativa de crime, 7 anos de cadeia, e falamos para ele: você quer sumir daqui ou você quer ser enquadrado? Uma história longa. Ele sumiu, proibido de entrar. Tivemos vários casos. Capão Redondo o negócio não é fácil. Eu fiquei muito chateado. Vontade era pegar o sujeito e... porque você fica irado. Dentro da igreja, um membro da igreja tentar fazer isso, você fica irado. Mas é uma ira santa, porque é um lugar santo, o templo de Deus, o corpo da outra pessoa separada para o uso de Jesus. Mas não era a ira de Caim. Então ele disse assim: por que você está irado? Por que o teu semblante está depressivo? Agora veja bem, Caim, se você proceder bem, não é certo que você vai ser aceito? Agora, se você proceder mal, eis que o pecado jaz à porta. Isso aqui tem uma explicação linda. O seu desejo maligno será contra ti, mas você tem a minha graça para dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Olha que ponto levou a ira de um ser humano sem Deus. Disse Deus a Caim: aonde está Abel, teu irmão? Irmãos, Abel não fala na Bíblia, porém a Bíblia diz que o seu sangue fala. Abel não proferiu uma palavra, ele apenas testemunhou. E respondeu Caim: acaso eu sou tutor? Eu sou preceptor? Eu sou
como fala no internato, monitor do meu irmão? Eu tenho que ficar monitorando o meu irmão? E disse Deus: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lança da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse... Irmãos, nós vamos ver, Deus ofereceu salvação, arrependimento a Caim. O Senhor, porém, disse: assim, quem matar Caim será vingado 7 vezes. E o Senhor colocou um sinal em Caim. Ninguém sabe que sinal é esse. Era um sinal físico, o que era? Para que não o ferisse de morte quem o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Depois nós poderíamos ler só no final ali a descendência de Caim. E nós vamos ver o que essa descendência trouxe sobre a terra. Então vamos extrair algumas lições. Caim e seu triste legado. Irmãos, então, quando a Bíblia começa dizendo no capítulo 4, adquirir um varão com auxílio do Senhor, literalmente no hebraico é, adquirir um varão, vírgula, na verdade, o próprio Senhor. Por quê? A palavra Caim significa adquirir. Adquirir é a tradução de a posse de algo precioso e poderoso. Desde que o primeiro nome foi dado a Adão, Adão significa terreno, terroso, feito do pó da terra, e Eva significa vida. Deus já foi ensinando que ao dar o nome a uma pessoa, haveria então um propósito. E quando deram o nome de Caim, estavam dizendo assim: temos posse do Senhor, o Redentor prometido em Gênesis 3,15. Então eles tinham ideia de que Caim seria o Redentor e que eles voltariam imediatamente para o Éden. Primeira grande decepção humana. Desejado de todas as nações, página 20. Adão e Eva receberam alegremente seu primeiro filho, na esperança de que fosse o Messias. Quem é o Messias, irmão? Jesus. Quem é Jesus? Deus, o Senhor. Deixa eu perguntar para você: quem é o Deus do Antigo Testamento? Quem é o Deus do Antigo Testamento? Deus o Pai ou Deus o Filho? Pode falar. Quem é o Deus do Antigo Testamento? Deus o Pai ou Deus o Filho? O Senhor dos Exércitos. Quem foi o Deus que foi procurar Adão e Eva? Foi Deus o Pai ou Deus o Filho? Quantos acham que foi Deus o Pai? Pode levantar a mão. Ok. Então o pastor vai ensinar uma coisa para vocês, os que levantaram a mão. Depois da entrada do pecado, nunca ninguém entrou em contato com a raça humana senão Jesus. O Deus da Bíblia, o grande eu sou, de João 8, 58 e de Êxodo 4, é Jesus Cristo. Quando você lê a palavra Senhor Deus, a partir da entrada do pecado, leia-se Jesus Cristo. Ok? O Deus da Bíblia, o Deus do Antigo Testamento é Jesus. Nunca ninguém viu a face do Pai, Jesus disse. Jesus o revelou. Deus o Pai nunca entrou em contato com a raça humana. Toda teofania, toda manifestação da divindade era Cristo. Pré-encarnado e depois encarnado. O libertador. Agora vejam, houve uma decepção humana. E aí deram o nome ao segundo filho com desprezo. Rebel. Sabe o que significa rebel em hebraico? Sopro, vazio, vaidade, decepção. Sabe quando uma coisa te decepciona? Isso eu já falei, talvez em alguns sermões você já ouviu. Sabe o que significa a palavra rebel em Eclesiastes, que é a mesma palavra? Vaidade. Sabe o que significa vaidade? Bolha de sabão. Você já brincou com aquele negocinho com o teu netinho, com o teu filho, quando você era pequeno? Irmãos, quantos segundos dura uma bolha de sabão? Um vazio. Bolha de sabão tem substância? Não. E fica matéria depois de uma bolha de sabão? Não.
Então deram o nome de Rebel. Eles estavam decepcionados, porque esperavam que Caim fosse o libertador, e que eles voltariam imediatamente para o Jardim do Éden, porque Adão e Eva viam o Jardim do Éden, mas não tinham acesso à árvore da vida. Irmãos, por que Adão viveu 930 anos? E por que as primeiras gerações viveram em torno de 1000 anos? Porque tinham comido da árvore da vida e tinham recebido uma carga de energia vital. Imagina, tinham tido acesso. Então aquela energia vital prolongava a vida por quase 1 milênio. O poder da árvore da vida. Deus em seu amor reduziu esse poder vital para 70, 80 anos, por misericórdia. Imagina um Fernandinho Beiramar, 1000 anos vivo. Imagina os criminosos, bandidos, as pessoas que fazem errado no mundo econômico, político, empresarial, vivos 1000 anos. Então Deus reduziu por misericórdia a raça humana. Se o ser humano, hoje, mesmo com 6.000 anos de pecado, se Deus não tivesse encurtado a vida, o poder feito à imagem e semelhança física, o homem com certeza viveria em torno de 200, 300 anos. Com certeza. Semana soube de uma senhorinha que fez 106 anos. Pediu que eu mandasse um áudio para ela, eu mandei um vídeo. 106 anos. Então deram o nome de Abel. Sopro, vazio, vaidade, bolha de sabão. Agora veja, irmãos, a lição. Você lembra do que aconteceu ali em 1 Samuel 16, né? Quando Davi foi ungido por Deus através de Samuel. Deus disse: o Senhor Jesus não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Nós somos em 8 filhos: Gideon, Gilda, Giovanni, Gilson, Gilberto, Gilceia, Gilmar. Não tinha mais G, tinha, mas botaram o nome de Davi Samuel, o 8º, nome de 2 avós. E a minha amada e querida mãe, que depois vai ver isso, te amo, mãezinha. A minha mãezinha chegou para mim, porque eu era muito peralta, e disse assim: filho, minha mãe muito cristã, disse assim: filha, a mãe sempre orou para ter um filho pastor, mas a mãe tem certeza que não é você. Obrigado, mãe. E quando Deus botou no coração que eu ia ser um colportor por 1 ano, depois um pastor, os meus disseram assim: o meu apelido é Ussi, vem de uma expressão alemã bem, eu não sei falar alemão. O pai não deixou ensinar, minha mãe é polonesa, meu pai é alemão, o pai não deixou a mãe ensinar alemão para os filhos, ele achava feio, a ignorância atrevida, né? Mein Liebchen seria meu filhinho querido, mais ou menos assim. Então meu apelido veio Utchen e ficou Ussi. Então, meu apelido é USSE, meu apelido. E meus irmãos diziam assim: ninguém me chama de Gilson. Eu e meus irmãos nos chamamos de tio. Hoje eu falei com meu irmão, tio Naco: e aí, tio Naco, tudo bom? E aí, tios, tudo bom? Vim batendo papo com meu irmão sobre pinhão. Eu vou comer pinhão na brasa em maio, lá em Bom Retiro. E a mãe disse assim: não é você. Porque, irmão, eu gostava de caçar, eu gostava de cavalo, eu era peralta. Eu nunca fui imoral, mas eu era muito bagunceiro. Eu vou contar uma bagunça minha para vocês. Uma vez, na curva de uma estrada, que era um cotovelo, num sábado à tarde, eu roubei o facão do pai, atravessamos 7 quilômetros da fazenda. E na curva daquela estrada eu tive a brilhante ideia de fazer o que seria hoje uma barricada, uma tora velha, arame farpado, galhos, para ver quem ia se ferrar, se machucar ali. Irmãos, nada menos, nada mais do que o juiz da cidade veio com a Brasília, e naquela curva que era um cotovelo, não dava para ver, ele entra com o carro e nós atrás de um mato vendo a Brasília. De quem era? Do juiz. Juiz. E nós vimos a coisa linda que nós fizemos sábado à tarde, uma barricada, e o juiz da cidade, que voltava de um churrasco no interior, estragou o seu carro. E nós tivemos a brilhante ideia de voltar para a estrada e continuar, não por meio da fazenda, pela estrada, atravessando a cidade, com muito orgulho, com o facão do pai. Mas o juiz volta com um grupo não, apenas um policial. E numa outra curva, nós não vimos o carro, de repente, e já as armas levantaram,
e um dos meus irmãos não aguentou e fez xixi nas calças. Então esse era eu tinha 16 anos, eu tinha 17 anos, esse meu irmão tinha 16. E nós fomos presos, mas eu já sabia que de menor não ia ser preso, então eu estava tranquilo. Primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na delegacia, eu dei um tapa na cara de um bode que estava amarrado lá. O juiz nos prendeu, eu falei assim: o senhor não pode nos prender, nós somos de menor. Falei: você é abusado, moleque. Eu falei: não, só estou exercendo meus direitos. O meu pai foi chamado à delegacia porque o facão dele foi confiscado. Na segunda-feira eu apanhei de chicote. Rabo de tatu, sabe o que é rabo de tatu? É um chicote desse tamanho. A lenha pegou firme. Aí quando eu declaro que eu aceitei Jesus, que Deus me converteu, que ia ser um pastor, mesmo assim, você? Que eu só contei a parte leve da história, porque as outras eu nem posso contar. Eu era muito danado. A mãe disse assim: não é você. E um dia eu vou perguntar para Jesus quando eu chegar no céu: Senhor, por que o Senhor me escolheu? Por que o Senhor teve essa condescendência? Porque a Bíblia diz: o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, mas Deus vê o... Só Deus sabe o que passa aí dentro de você. Só Deus sabe a tua alegria, a tua dor, tuas lágrimas, só Deus, só Deus. E graças a Deus que só Deus sabe, porque Ele é Pai, Ele é misericordioso. E ontem eu li uma frase que eu nunca tinha lido, que quando você chama Deus de Pai, essa palavra Pai é doce aos seus ouvidos. Amém? Pai nosso que estás nos céus. Jesus, quando orava a Deus, não dizia, lógico, outras palavras, mas ele dizia assim: Pai, Pai. Olha as orações de Jesus, sempre está a palavra Pai. E aí Paulo nos ensinou a chamar Jesus de Abba Pai. O que significa Abba Pai? Paizinho querido. Essa expressão é originária de um costume no Oriente, não importa, na raça muçulmana, que são mais amorosos que os judeus, em família. O muçulmano é muito mais família que o judeu. Mas no Oriente, um pai chegava em casa, são pais amorosos, gregários, familiares. A criancinha corria e abraçava o pai e dizia: Abba Pai, Abba Pai. Sabe aquela criança que ama o pai? O pai chega em casa e ela corre para abraçar o pai. Essa semana eu vi um vídeo de um caminhoneiro chegando em casa, e a mãe levou 3 filhinhos dos Estados Unidos para acompanhar a chegada do pai. O pai com o caminhão, chegando em casa, um caminhoneiro mais de 30 dias fora, e as crianças da janela assim: Pai, Pai, Pai. E Abba Pai. Você já viu os vídeos de veteranos de guerra ou de soldados que vieram da guerra e fizeram surpresa para os filhos? Já viram esses vídeos? Eu amo ver esses vídeos, só que eu choro muito. A criança está na escola, bota uma venda nela, depois que chega o pai ou chega a mãe de uma expedição militar e abraça e chora. Já viram esses vídeos? Olha esses vídeos de pessoas que voltaram da guerra, como os filhos reagem. Deus reage assim, irmãos. Abba Pai. A irmã White diz que Jesus, que Deus, quando nós falamos Pai, Pai, não é gostoso, Pai? Quem é pai sabe. Jesus sente uma doçura nos seus ouvidos. Agora veja o que está escrito: falharão todo recurso e dependência humanos. Adão e Eva esperavam que Caim fosse o libertador, o próprio Senhor. Eles acreditavam terem gerado Deus, o Messias, o libertador. Que decepção. E na frustração deles, deram um nome assim, decepcionante. Chamaram Abel de um vazio, uma vaidade, uma decepção. As duas ofertas contrastadas. Caim, lavrador. Irmãos, a palavra lavrador aqui no original dá a ideia de profissão que exige esforço e sacrifício árduo. Então, Caim, ele não recebeu de Deus. Ele foi ofertar a Deus, ele foi comprar a Deus. Essa semana, conversando com uma pessoa sobre o princípio do paganismo, no paganismo você agrada a divindade, no cristianismo a divindade te agrada. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, é a graça prévia. Irmãos, toda a iniciativa é de Deus, a nossa vida é apenas uma resposta
É apenas uma resposta. Por exemplo, então Abel, a sua profissão, pastor de ovelhas, é uma profissão que exige sensibilidade e compaixão. Eu cuidei durante vários anos da minha adolescência, na fazenda tinha as coisas assim. O Gilberto cuidava das aves, galinha, pato, ganso. Os meus irmãos mais velhos das máquinas, trator, caminhão. E eu cuidava do gado, junto com o pai, mas de um rebanho de ovelhas. Irmãos, uma ovelha, quando ela cai com as 4 patas para cima, dependendo do que tem ao lado dela, ela tem uma impossibilidade muito grande de se desvirar. Basta ter qualquer coisa, ela tem um movimento muito limitado quando ela cai assim com 4 patas. Uma ovelha para se enroscar numa cerca de arame farpado é a coisa mais fácil do mundo. Primeira coisa que quando nós perdíamos uma ovelha, eu ia procurar nas valas, uma ovelha caída, com as patas para cima, ela não tem mobilidade para se virar como um cavalo. Essa semana o pai perdeu um touro, R$10.000 custava o touro, prendeu a pata dianteira numa raiz. O pai com 83 anos achou que roubaram o touro, essa semana descobriu que o touro estava morto, ficou preso, um touro. Imagina uma ovelha que é um bicho sensível. Então quando uma ovelha sumia, você procurava onde? Primeiro nas valas. Se ela caiu numa vala, dificilmente ela vai sair sozinha. Ou procurava nas cercas de arame farpado, porque normalmente ela enroscava a lã, porque ela queria comer o pasto do vizinho, que às vezes estava maior. A ovelha é muito sensível, um animal muito doentio. E a ovelha não se mistura com os outros animais. O gado fica lá, ela fica aqui. O cavalo fica lá, ela fica aqui. Ela é um bicho separado. Então, exigia muito cuidado, muita proteção. Isso são pequenas coisas, né? Agora veja, irmãos, muitas vezes me preocupa, e essa semana uma pessoa me pediu conselho, e eu falei para ela, o Salmo 40 diz assim, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Irmãos, a lei de Deus não é apenas o código moral, os 10 mandamentos, toda a vontade de Deus é lei de Deus, é mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, é mandamento. Perdoa teu inimigo, é mandamento. Não, é mandamento. Perdoar é mandamento, para você se tornar semelhante a Deus no caráter. O mandamento específico era o seguinte, trazer o sangue do cordeiro primogênito, o mais valioso, o primeiro animal da cria, símbolo do Messias, o melhor que o céu tinha. Irmãos, Deus não deu nada menos, nada mais do que Deus deu tudo sem ter nada mais para dar. Deus deu o melhor. Então Ele espera o melhor que nós podemos fazer e oferecer. Então oferecia-se o primeiro animal da cria, a primeira cria, dizendo, o Senhor prometeu o melhor, te devolvo o melhor. Mas também deviam trazer uma oferta, estou passando aqui. Também deviam trazer uma oferta do fruto da terra como ações de graça. Quando faziam a colheita, os primeiros grãos de trigo, de cevada, de cereais, faziam molho ou qualquer outro fruto, os primeiros frutos de uma mangueira, os primeiros frutos de uma videira, de uma figueira, os primeiros figos eram oferecidos a Deus, uma porção como ações de graça. Era muito bonita essa festa, a festa das primícias. Então quando chegava a época da colheita, caía chuva, mais ou menos março, abril, a colheita setembro, outubro, em Israel, no norte. Fazia-se o quê? Colhia-se uma parte inicial, fazia-se a festa das primícias. Primeiro fruto, obrigado Deus que choveu na semeadura, choveu para a maturação do grão. Aqui está a nossa gratidão. Coisa linda, irmãos. Oferecer a Deus o melhor. Primeira coisa que você tem. Por exemplo, quando nós somos convertidos e reconhecemos a santidade do que pertence a Deus. Eu sou aposentado do INSS, por causa da roça. Então faz 3 anos que eu recebo um grande salário do INSS. Primeira coisa, separar o que é de Deus. Dízimo não é dinheiro, dízimo é relacionamento, dízimo é ação de graças, dízimo é gratidão a Deus, é adoração. Por quê?
A Bíblia está escrito, patriarcas e profetas, sem derramamento de sangue não poderia haver remissão do pecado. E deveriam eles mostrar sua fé no sangue de Cristo como a expiação prometida em Gênesis 3,15, oferecendo em sacrifício o primogênito do rebanho. Além disso, as primícias da terra deviam ser apresentadas diante do Senhor e ações de graça. Era mandamento. Agora, irmãos, por que sangue? Por que sangue? E que a Bíblia diz, aonde que está a vida? A vida da carne está no sangue. Por que uma pessoa morre quando tem uma hemorragia inestancável? Ela perde o sangue, ela está perdendo a sua vida. Então a primeira coisa que se faz com uma pessoa, você já viu que estoura algum vaso sanguíneo importante, aqui ou na perna, qualquer lugar que tenha a ver com o coração, você estanca o sangue. Sangue é vida, então quando fala de sangue, está falando de vida. A vida está no sangue. Não existe vida sem o sangue. Caim desobedeceu, murmurou e foi infiel. Irmão, se você estudar o que a gente estudou na lição, né? A atitude rebelde de Caim, ele se revoltou contra Deus. Então, no cristianismo, Deus agrada ao homem. No paganismo, o homem quer agradar a Deus. Caim quis agradar a Deus. Disse, eu faço do meu jeito, e o Senhor tem que aceitar. Eu te compro. Deus não se agradou. Todavia Abel obedeceu, agradeceu com reverência e humildade. Então está escrito, história da redenção, uma luz brilhou do céu e consumiu a oferta de Abel. Caim não viu manifestação de que a sua era aceita, de que a sua oferta, né? Irou-se contra o Senhor e contra o seu irmão. Agora, irmãos, imagine uma luz brilhar do céu e consumir a tua oferta. Deus se manifestando, dizendo assim, você me obedeceu, eu te aprovo essa obediência. Mas quanto a Caim, Deus se calou e ele entendeu o recado e ele se irou. E aí vem o primeiro assassinato. Motivos: egoísmo, rebeldia, raiva contra Deus e seu irmão, inveja e ciúmes. Todos quantos querem seguir a Jesus padecerão perseguições. Irmãos, alguém já ficou com raiva de você, com inveja de você, com ciúme de você, simplesmente porque você fez o bem? Simplesmente porque você fez o que era correto? Já aconteceu isso com você? Você faz o bem e a pessoa tem ciúme de você. É assim que o diabo é. O destruidor interno. Existe um livro, irmãos, chamado Simples Demais, que você deveria ler, da Casa Publicadora. Simples Demais, de um psiquiatra. E ele tem um capítulo chamado O Destruidor Interno. Irmãos, que livro, simples demais. Um livrinho branco, pequeno, você lê em 2 sentadas. A minha esposa leu 6 vezes esse livro. E esse livro fala do destruidor interno. Qual é o destruidor interno da raça humana? É por causa da existência do egoísmo em nosso ser, que a tentação tem força sobre nós. A única salvaguarda contra o mal é a presença de Jesus no coração, mediante a fé em sua justiça. Irmãos, por que a solução do mundo não vai acontecer no próximo encontro que vai haver, a cúpula da economia mundial, que vem projetos aí, a tentativa de um governo plenipotenciário, de um governo mundial, a ideia é que quando haja questões mundiais, exista um órgão de controle mundial, governo mundial para crises globais. Isso vai ser um primeiro passo. Então o Fórum Econômico Mundial quer propor, eu já falei isso várias vezes, que os órgãos de controle parciais, eles sejam absolutos, que haja um governo mundial. O presidente da América vai estar lá, o presidente de tal país vai estar lá, o presidente daqui vai estar lá, os mais importantes. Mas quando houver uma crise global, eles se tornarão plenipotenciários, vão ter poder pleno para tomar. Houve uma outra pandemia, que hoje ainda é uma endemia, uma doença permanente. Quando houver uma outra endemia, nenhum país vai agir. Quem vai agir? O país vai só obedecer um governo mundial. Esse passe está para ser dado. Era para ter sido dado já durante a pandemia. Estão prorrogando o Fórum Econômico Global. E 2 alegações estão na agenda. A primeira alegação: temos que proteger a natureza, e a natureza pertence a todos. O que eles querem de verdade é um comunismo mundial. O único país das Américas que não é comunista é o Brasil. Não estou falando do bem ou mal, estou falando de fatos.
ok? E a outra agenda comum, haverá uma agenda comum, natureza e família, para proteger a família humana, a raça humana, e para proteger a natureza humana, a natureza que pertence a todos os seres humanos, precisamos de um governo mundial que cuide do planeta todo. Então vem aí o cara da França, falando que a Amazônia pertence ao mundo, e essas coisas começam a falar. Primeiro fala, cria uma narrativa, depois da narrativa começa a vir. Irmãos, daqui a alguns anos vocês vão ver o famoso ecumenismo, que o pastor Michelson Borges fala tanto, uma frase cunhada pelo pastor Sérgio Santelli. Agora veja, irmãos, encerrando a lição, apesar de Caim, pelos seus crimes, haver merecido a sentença de morte, um Criador misericordioso ainda lhe poupou a vida e concedeu-lhe oportunidade para arrependimento. Se você estudar a vida de Adão, irmãos, a vida de Adão foi uma vida de tristeza. Lógico, você experimenta plena felicidade, depois você vive a desgraça do pecado, você entendeu o que foi felicidade, você viveu a felicidade. Deus ofereceu para Caim o dom do arrependimento, mas Caim viveu apenas para endurecer o coração, para alentar a rebelião, acalentar, irmãos, está errado aqui, acalentar a rebelião contra a autoridade divina e tornar-se, agora veja isso aqui, irmãos, talvez você não saiba disso. Quem foi o responsável pelo dilúvio 1500 anos depois, 15 séculos depois? O responsável pelo dilúvio tem um nome: Caim. Caim tornou-se o chefe de uma linhagem de pecadores ousados e perdidos. Esse único apóstata, dirigido por Satanás, tornou-se o tentador para outros, e seu exemplo e influência, como aconteceu com Lameque, exerceram uma força desmoralizadora, até que a terra se corrompeu e se encheu de violência, a ponto de reclamar a sua destruição. Quem atraiu o dilúvio foi a geração caimita, não foi a geração setita. A geração setita, da onde veio Noé, se salvou. A paciência de Deus apenas tornou o ímpio mais ousado e desafiador em sua iniquidade. 15 séculos depois do pronunciamento da sentença sobre Caim, o universo testemunhou os frutos de sua influência e exemplo no crime e corrupção que inundaram a terra, e finalmente a raça rebelde foi exterminada pelo dilúvio. A morte constituiu o seu resultado, a sua consequência, o seu quinhão. A lição fala o legado de Caim, o triste legado. Uma raça de ousados pecadores. A ponto, irmãos, de Deus olhar para a terra. É um outro assunto. Deus olhar para a terra e dizer assim: para salvar uma semente, para que eu salve uma humanidade, eu preciso destruir uma geração, não, milhões de pessoas. Apenas 8 pessoas. Dessas 8, tinham 3 filhos. Um dos filhos também se tornou uma raça, os cananitas. Irmãos, como não é fácil para Deus lidar com seus filhos rebeldes. Por isso que o Salmo 68 diz: quando Jesus foi ao céu, Ele levou cativo o cativeiro, Ele levou consigo, cativo, consigo, junto de si, o cativeiro, aqueles que tinham vivido no cativeiro do pecado. Está escrito, até mesmo rebeldes. Jesus levou para Deus as primícias, um grupo de pessoas ressurretas. Muitos tinham sido rebeldes. Caim teve oportunidade de salvação depois do assassinato? Sim. Ele quis? Não. Ninguém, nem o próprio demônio. Pelo contrário, nem o próprio demônio vão dizer que Deus foi injusto. O próprio demônio, todos os anjos maus e todos os ímpios perdidos antes do juízo de lago de fogo e enxofre, declararão: justos e fiéis são os teus caminhos.
Nós tivemos todas as oportunidades possíveis e nós não quisemos. A força das circunstâncias fará com que Satanás confesse que Deus é fiel. O diabo vai ter que reconhecer, e vai reconhecer, está profetizado, antes da sua destruição: o Senhor é amor, fiel e justo. Eu atraí essa desgraça e nós merecemos a exterminação. Por isso que o grande conflito termina com a frase: Deus é amor. Deus é amor. E o próprio diabo reconhecerá que Deus é quem Ele é, Deus é amor. Eu imagino Caim ressurreto, olhando para Cristo e para os salvos. Eu imagino Caim olhando do lado de fora da cidade santa, a Jerusalém, e vendo o seu irmão Abel lá dentro, dizendo: mano, você fez o que era correto, eu fiz o que era incorreto. Deus é justo e fiel. Mas, apesar dessas declarações, eles ainda tentarão destruir a cidade santa. Mas primeiro confessarão sua indignidade e justiça divina. Tentarão destruir a cidade santa, mas descerá fogo e enxofre e limpará raiz e ramos. Irmãos, para terminar, essa pergunta já foi feita várias vezes, né? O que você gostaria que escrevesse em cima da lápide da sua sepultura se você morrer? Você já pensou? Pelo que você gostaria de ser lembrado? Porque a gente, irmãos, a nossa história não termina aqui. A nossa história continua. Haverá a primeira ressurreição para os justos e a segunda para os ímpios. Então a história vai continuar. Nossa história continua. Mas se a gente tiver que morrer essa vida, a vida da carne, pelo que você gostaria de ser lembrado? Qual é o teu legado? Que influência você exerceu na vida de alguém? Você ajudou alguém? Deus, qual o seu legado? Que o seu legado seja o legado de Abel, fiel. Se apenas colocar essa palavra na tua sepultura, aqui jaz uma pessoa que foi fiel a Deus. Isso seria a maior de todas as bênçãos. Que Deus te abençoe. E de prazer, eu que
os meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Louvado seja o nome de Deus. Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Queridos, vamos ficar em pé para orar? Senhor nosso Deus e Pai, ontem, apesar de não ser a data exata, a sexta-feira nos lembrou a paixão de Deus pelo homem, ao morrer, às 3 da tarde, na hora do sacrifício expiatório. Obrigado, Senhor, pela morte de Jesus. Foi o dia mais triste para o céu, mas no primeiro dia da semana foi o dia mais feliz, porque lá na sua tumba existe uma porta antiga, que homens colocaram não muito tempo atrás. Está escrito: Ele não está aqui, Ele vive, Ele ressuscitou. Obrigado porque a sua ressurreição é arrabon, penhor, garantia de que vivemos com Jesus e se morrermos com Ele ressuscitaremos. Pai, que o legado da nossa vida seja o legado de Abel. Apesar de ter sido desprezado pelos seus próprios pais, ele foi fiel a Deus, e apesar de o seu sangue ter sido derramado sobre a terra, da terra ele se levantará para entrar no Éden com seus pais para sempre. Infelizmente, nos ajuda a aprender também o que Caim fez e não repetir o erro da infidelidade, da rebelião, da contrariedade à vontade de Deus, que é justa, boa, soberana e agradável. Obrigado por tua palavra, que continuemos bebendo dessa fonte e nos alimentando desse pão, recebendo a vida do próprio Deus. Abençoa o que se seguirá nesta manhã, nessa igreja, em nome de Jesus. Amém.